Fundeb, já ouviram falar no Fundeb? Presta atenção, dona de casa, pai e mãe, presta atenção, você que é mãe, você que é pai. O Fundeb, ele foi criado justamente para dar recurso às cidades. Recurso para quê? Para que o governo federal tem que dar dinheiro para as cidades? O Fundeb é um fundo de grana, de dinheiro, que vai para as cidades construir creche, para as cidades contratar professores, para fazer reforma em escolas. Por conta do Fundeb, muitas crianças que estavam sem creche passaram a integrar, né, as creches em vários municípios, como a cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba construiu creche com esse dinheiro e estava esperando chegar mais esse dinheiro para construir mais creches. Pois bem, o governo federal quer cortar o Fundeb. Na nossa região, Piracicaba, mais de 120 milhões vão ser cortados. No Nordeste, de todo o dinheiro que vai para lá, 95% vai ser cortado pelo governo federal se o Fundeb não for renovado. Você sabe o que pode causar isso na nossa cidade? Você sabe quantas crianças ficarão sem creche? Quantas crianças ficarão sem escola? Eu fui conversar com a deputada estadual Bebel, que também é presidente da APUESP. Vamos entender e presta atenção, porque você que elegeu, você que votou para deputado estadual, federal, votou para prefeito, você que tem aí seu título de eleitor em dia e votou para os nossos administradores melhorar cada vez mais o nosso país, presta atenção, se a gente perder o Fundeb, a coisa está perdida. Pode soltar. E essa tarde nós estamos aqui na sede da APUESP, na cidade de Piracicaba, com a presidente da APUESP, a Bebel, conosco aqui. Vamos falar sobre aqui, em destaque para você, o Fundeb. Um assunto importante e uma notícia que chega que é muito preocupante. Bebel, boa tarde. Vou conversar um pouquinho, né, com os telespectadores. Vamos primeiro fazer bem didático para quem está em casa entender, né, o que é o Fundeb para quem está em casa entender. Bom, o Fundeb é um fundo de desenvolvimento e manutenção da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Traduzindo, para que tenha escola e professores e os alunos possam estudar, tem que ter esse dinheiro, esse fundo, né? Esse fundo teve validade, o atual, de 14 anos. Ele se encerra em dezembro de agora 2020, né? Então, isso significa que se ele não mais existir, se acabar o Fundeb, a educação vai ter que ficar com pires na mão para que ela aconteça no município, no estado ou em alguma esfera da União. Então, nós temos que lutar muito para que, primeiro, ele deixe de ser um Fundeb de período, de décadas, né, e passe a ser permanente. Para que isso aconteça, o que precisa fazer? Tem que ter uma proposta de emenda à Constituição. Já tem isso em andamento no Congresso Nacional? Sim, para nossa sorte, sim. Estão avançadas as discussões? Sim, estão avançadas, né? O que toca essa proposta de emenda, né, à Constituição? Primeiro ponto, mais importante, é torná-lo deixar de ser de período e torna permanente. Então, ele sai lá onde as disposições transitórias, o ato, né, das disposições constitucionais transitórias e vai para o corpo da lei da Constituição, no capítulo que versa sobre o financiamento da educação no Brasil. Isso vai dar, sem dúvida nenhuma, uma segurança maior. Só para os pais que têm filho nas creches ou para os alunos? Não, para os prefeitos, para os gestores. Porque esse dinheiro foi o que garantiu a inclusão em massa de alunos, né, nas salas de aulas. Veja bem, a primeira versão deste fundo era de foco. Como que era de foco? Era Fundef, ia Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Então, todo o foco era o ensino fundamental. Incluiu quase 100% das crianças
cursar o ensino fundamental. Qual é o problema do Fundef frente ao Fundeb quando o ex-presidente Lula assume a presidência da República? É que ele só tratou do ensino fundamental e as creches e pré-escolas não tinha nenhum financiamento, assim como não tinha financiamento para o ensino médio, para a educação quilombola, educação indígena, a profissionalizante, enfim, a modalidade de ensino no nível de ensino médio, não tinha, né? Bom, o Fundeb vem em 2003, ele vem com em 2006, aliás, 2008, ele vem com uma força total, ele vem e corrige essa distorção, ele diz não, vamos assumir o princípio de educação básica não é só fundamental, inclui creches e pré-escolas, né? Portanto, é chamada primeira infância, ensino fundamental, primeiro ciclo, que tem a fase da alfabetização, aquela primeira etapa, e mais, né, até o sexto ano, depois, segundo ciclo do ensino fundamental, ensino médio e modalidades de ensino. O IJA, inclusive, tá nessa modalidade. Bem, foi uma conquista da sociedade. Isso não foi uma conquista de um, de dois. Aliás, naquela época, eu era o quê? Eu estava presidenta, depois saí da presidência da POSP, lutei ferrenhamente pela ampliação desse Fundef para Fundeb, né? Conseguimos. Agora, nós temos que não permitir que esse instrumento de inclusão social, educacional, caia, porque se cair, desculpe, mãe, quem vai ficar sem creche é você, é o seu filho. Como é que você vai trabalhar? Vai pagar a escolinha? Não tem dinheiro para isso, né? Nós estamos numa situação de vulnerabilidade na economia brasileira que não prevê emprego, não prevê condições de melhoria salarial, inclusive, né? Então, é uma pauperização absoluta. Então, esse Fundeb, nós estamos agora com um movimento, há um fórum, meu mandato abraçou esse fórum, né? Foi o primeiro movimento, foi meu mandato que fez, não foi nem a POS, poderia ter feito, mas como foi um clamor de gestores, né? Esteve lá um DIME, esteve a própria OAB, promotoria pública, enfim, todos estiveram lá para dizer que tínhamos que fazer esse movimento em defesa do financiamento da educação. Mais de 500 pessoas participaram desse evento. Foi um evento assim espetacular que tirou diretrizes, né? Tanto que saiu um material aí bem didático. A gente mobilizou muito o Estado. Eu já andei por mais 10 regiões, assim. Quando eu falo em 10 regiões, é 10 cidades. São cidades que aglutinam seus municípios. Agora, Bebel, para a gente até compreender até em mais detalhes, né? Esse dinheiro, ele sai de vários impostos que a população paga, ele vai para um local, para uma central, e aí ele é distribuído, e esse dinheiro volta para a cidade justamente para se investir em novas creches, para se investir em professores, para se investir em material. O que Piracicaba vai perder, para a gente colocar aqui como exemplo a cidade de Piracicaba, Bebel, o que a cidade vai perder com o fim desse projeto? Só para a gente detalhar para quem está em casa entender. Piracicaba, ela vai ter uma situação que é a seguinte. Na gestão passada, foi entregue 7 creches, na atual 2. Houve uma redução, com aumento, no caso da pré-escola, de número de alunos por professor, né? Só um detalhe, né? Quando a gente compara as gestões passadas da cidade de Piracicaba, onde de 7 cai para 2, a gente há um crescimento, construção de espaço físico, correto? É disso que eu estou falando. Mas a gente tem um crescimento da cidade, mais crianças, mais famílias que vieram para a cidade de Piracicaba, mais crianças que nasceram. A necessidade não tem que aumentar ao invés de reduzir? Sim, tanto que 4.300 crianças estão fora da creche, mais 3.000
e 500 crianças fora da pré-escola. Quer dizer, está faltando. Faça essa política de não investimento, né? Ou não construção de prédios escolares. E tem aí os condomínios, fazem sem ter creche, né? Sem ter pré-escola. Então, as crianças têm que andar muito longe para ir e acabam não indo, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter e que são preceitos que está tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na Constituição, que a escola tem que estar próxima da casa do aluno. Você fala, mas não, se a criança é bebê, se a criança, a mãe precisa trabalhar, ela precisa passar, deixar o filho, depois passar e pegar, ela não pode tomar ônibus para ir pegar um bebê, uma criança, não tem jeito, né? Nós estamos falando de pessoas, de famílias pobres, nós estamos falando de famílias que não podem, né? Um recurso, nem para pegar um ônibus, nada, né? Para fazer, então é muito complicado. A tendência é a privatização da educação. As creches infantis aí, terceirização, lamentável, quero lamentar muito isso. Se as mães entenderem que não dá para ficar sem creche, tem que se levantar. Não dá para ficar sem pré-escola, tem que se levantar junto conosco, né? O que às vezes acontece é que a gente se levanta e olha para trás, cadê a turma, né? Não que eu não tenho problema nenhum, uma coisa é representatividade. Agora, quando você leva na porta lá do prefeito, fala, não, nós pagamos impostos, é um preceito constitucional, é um direito inalienável, subjetivo, né? De garantia do direito à educação. Olha, e é. Tanto que qualquer promotor público dá, qualquer juiz dá. Se faltar vagas, ele obriga o prefeito a criar vaga. A educação nunca pode ser perdedora em nenhum processo. Ela sempre tem que sair vencedora, né? Porque atende crianças e porque atende até aquele que não pôde estudar em idade própria, no caso o EJA. Tem pessoas idosas que estudam depois de idoso. Qual é o problema delas? Mas não vai precisar. Poxa, mas ela depende às vezes de ler uma bula de remédio, de fazer um bolo, como é que não precisa? Eu tenho minha mãe. Minha mãe, ela tem 70, ela é jovem. Ela tem 76 anos. É uma pessoa muito aguerrida, mas ela fala com muita dor, sabe, Neto, que o analfabetismo é pior que a cegueira. É tal qual a cegueira. Eles veem um emaranhado de letras, não sabem o que é, entendeu? E a dependência, né? Por isso ela sempre fez, lá em casa, a bandeira dela foi nos colocar na escola. A gente tivesse que trabalhar, você só poderia arrumar emprego onde você poderia trabalhar e estudar. Nós não poderíamos ter nem o luxo só de estudar e nem só trabalhar. Onde a gente fosse, a gente tinha que já negociar que tinha que entrar tal horário porque tinha que estudar. Ou então ela não deixava, ela fazia procurar em outro lugar, né? Então eu tenho essa consigna da minha mãe, né? Uma pessoa simples, tal, não experimentou a escolaridade, mas dependeu da nossa escolaridade. Bom, Bebel, para a gente entender aqui na nossa região, né, região de Piracicaba, cidades vizinhas, o quanto vai ser impactante esse dinheiro que não virá para a cidade para a educação. Quero saber o quanto será impactante e o que isso vai causar, né, aqui na nossa cidade. Então, deixa eu só falar uma coisa, e vou destacar Piracicaba. A região toda, quando eu falo região, eu estou falando de Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Laranjal, Momboca, Piracicaba, Rafar, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria e São Pedro, né? Ela pega 63 mil estudantes, né? São Pedro, por exemplo, vai perder 40,9% do investimento e em educação, prejudicando cerca de 5.400 alunos. É um impacto, é muito aluno para São Pedro, você sabe disso, é pequenininho lá. Piracicaba deixaria de receber 36,8% do que é investido. Sabe o que é isso?
se a gente hoje tem 4.000 a menos, 4.300 a menos em creche, 3.500 a menos em pré-escola, vai aumentar, né? Eu estou falando de município, eu não estou falando da rede estadual. Aí, Charqueada, né? 32,7 né, a menos na receita para a educação básica, um desfalque. E Rio das Pedras completa a lista dos municípios da região que perderiam mais de 30%. Quer dizer, o grande grosso da região toda, dessas que eu li, vão perder. Em Piracicaba é isso, né? Então não dá para passar batido, né? É por isso que eu pedi para que vocês viessem aqui hoje, porque eu falei, olha, eu não posso ficar com esses números para mim. A imprensa deve divulgar, porque é com a ajuda da imprensa que a gente populariza os números e mobiliza também, porque a grande fonte de mobilização é informação. Se você está bem informado, você mobiliza. Se não está bem, se a população está bem, não mobiliza nada. Eu espero que as mães se assustem, né? Que elas vão poder diminuir creches e pré-escola. E não tem milagre para isto, se não tiver a rubrica do dinheiro a ser investido com educação. Não tem. Bom, essa é a situação, então, Bebel, já articulando sobre um Fundeb já faz um bom tempo, através da POS, através do mandato como deputada estadual, a gente sabe disso. A gente traz hoje essa pauta aqui, né, junto com a Bebel, justamente para a reflexão de toda a população da cidade de Piracicaba. É algo impactante. E eu falo para toda a região, São Pedro que nos assiste também, né? O que você tem mais de 5.000 alunos fora da escola, porque você não vai ter espaço, não vai ter como manter essa matrícula, o aluno matriculado. A prefeitura não vai ter dinheiro para arcar com isso, não tem como a prefeitura não receber esse dinheiro do governo federal e arcar com esse dinheiro para poder investir, não tem de onde tirar. Quer dizer, está à beira de um caos na educação que vai gerar uma série de problemas para as cidades. Volto a dizer, né, isso daqui é um peso federal, nós estamos falando da nossa região, mas o Nordeste vai ser afetado, o Sul do país vai ser afetado, são muitas cidades que serão afetadas. Então, a mobilização é fundamental, mobilização de vocês, pais, de toda a população, mobilização dos nossos políticos que nos representam. O momento agora é dessa união e dizer ao governo que não, isso não é aceitável, não tem como a gente arcar com isso. O momento é esse, né? Bebel, mais alguma ação direta, né? A gente sabe que agora, mobilizando toda a imprensa e toda a população sabendo sobre isso, o que vai ser feito daqui para frente? A intenção é ir a Brasília e justamente expor isso, né? Não só expor, mas fazer pressão. Já tem um projeto uma proposta de emenda à Constituição, que é de autoria da deputada Raquel Muniz, do PSD Minas Gerais, e a relatora é a professora Dorinha Rezende. Ela é de Tocantins, DEM. Mas eu já falei que a educação, ela perpassa qualquer questão ideológica. E ela unifica. É única, parece uma bênção, né? Ela unifica todo mundo em prol dela. Nós vamos ter que, sim, querer que seja aprovado esse PLC, essa proposta de emenda constitucional, porque corrige essa questão de ficar 10 anos, 14 anos e acabar, não, vai para o corpo da lei. Acerta e amplia também o 10% que repõe nos estados que não conseguirem, né, o valor aluno-ano, vai gradativamente aumentando para até 40%, então isso é também mais inclusão. Incorpora a pauta, né, que foi do governo anterior, da Dilma Rousseff, que é os royalties do pré-sal, como ampliação da cesta aí de recursos para o Fundeb, né? Enfim, e propõe um regime de colaboração, que eu acho que deve ter. Eu acho que a educação, para a gente avançar, ela tem que ser pública. Se tiver recursos, tanto para o Estado quanto para o município, para mim tanto faz se ela é municipal ou estadual, ela é pública.
né? Essa que é a questão. E está atendendo a população que mais precisa. Então, eu tenho muita tranquilidade para esse debate. Acho que é mais que um debate, agora arrancar uma agenda lá em Brasília, fazer um manifesto, reunir de novo o fórum, para que seja imediatamente, que o Fundeb seja pautado imediatamente. Perfeito. Estaremos acompanhando isso com toda certeza, junto aqui com a POSP, nessa luta aí pela educação, né? Todos repensando aí sobre essa questão do Fundeb, e você, pai, você, mãe, que acompanhem também através do programa Piracicaba Agora, através das redes sociais, através da página da POSP, para saber como está andando, né, essa questão. Estaremos juntos aí, acompanhando passo a passo. Eu vou ser bem didático, porque nessas horas a gente precisa ser bem didático, para ficar bem claro. Põe a tela para mim de quanto vai ser cortado na cidade de Piracicaba. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, pretende ser mãe, pretende ser pai, hoje em dia, se o pai não trabalhar, a mãe não trabalhar, a gente não sobrevive. Não é nem viver, né? Para poder ter um pouquinho mais, tem que trabalhar sábado. Aliás, pai e mãe. Eu falo sábado porque de sábado eu também trabalho. Se eu não trabalhasse sábado, eu também estava perdidinho, né? Mas eu estou dizendo assim, pai e mãe tem que trabalhar. Se pai e mãe tem que trabalhar, com quem vai ficar as crianças? Porque não vai ter vaga. Não vai ter vaga porque não vai ter creche. Piracicaba vai perder 36,8% do valor que veio a última vez. A penúltima vez, gestão do Gabriel, se eu não me engano, 7 creches. Gestão atual, 2 creches. Dinheiro vindo. Você corta esses 36% aqui, como é que a prefeitura vai construir creches? Alguém pode me explicar? Não quero explicação de Facebook, que fala um monte de besteira e nem sabe o que é o que é. Não é explicação de Facebook, por favor. Eu quero uma explicação matemática. Onde a prefeitura vai conseguir 36,8% do dinheiro que a gente paga, são impostos, só que vai para o governo e não volta. Se o Fundeb acabar, o dinheiro não vai voltar. Sem esse valor, não tem creche. Fui didático? Eu sei que a matéria é longa, mas se a gente não falar nisso, você que talvez seja pai agora, vai ser pai daqui uns anos, vai pensando em ganhar um bom salário para sua esposa não precisar trabalhar, ou sua esposa trabalha e você fica em casa tomando conta das crianças. Ou quem é avô, né, Neto? Ou quem é avô. Essa é a situação. São Pedro, coloca São Pedro. Alô, São Pedro. Alô, prefeito. Como é que chama o prefeito de São Pedro? Hélio Zanata. Hélio Zanata, né? Gestão do Hélio Zanata, está chegando ao final. Ó, 40,50%. Você recebia 10, vai receber 5. Vai fazer milagre para construir creche, compor educação na cidade de São Pedro. Você acha que você está sentado no sofá, está diminuindo o número de crianças ou está aumentando? Dá para entender o que vai ser feito? Se cortar o Fundeb, nós estamos perdidos. Ponto. Eu vou voltar a falar sobre isso ainda.